Galera, tô aqui hoje para poder bater um papo junto com feras aí do mercado. Vou estar apresentando cada um deles e pedir aí para que cada um também possa falar um pouquinho aí sobre você, sobre a sua experiência, o que toca e tudo mais. Mas estou aqui junto hoje com o Igor Moraes e com o Lócio. Se apresenta aí, dá um oi para a galera, se apresenta para a gente, por favor. Fala, André. Cara, prazer estar com vocês aí, compartilhando um pouco a nossa experiência. Eu sou jornalista, sou formado há 15 anos e há 15 anos também empreendo. Quando eu estava ainda terminando a universidade, surgiu a oportunidade de abrir uma agência de comunicação, a gente focado principalmente em PR, em assessoria de imprensa, e há 8 anos começamos a trabalhar também com embalde marketing, quando surgiu o Resultados Digitais, a gente foi a primeira agência parceira da RD, estamos baseados em Floripa, então a ideia é compartilhar um pouco dessa nossa experiência, trajetória de 15 anos empreendendo. Show! Igor, vamos lá. Olha, cara, primeiramente agradecer aí pelo convite e me apresentando, também tenho há mais de 10 anos aí no mercado, eu digo que eu já trabalhei hoje em 3 lados, já trabalhei como diretor de arte de agência durante um bom tempo, depois tive a oportunidade de ter minha agência, também me posicionei como agência de inbound marketing e agora no ano passado, no início do ano, resolvi entregar essa parte, entreguei minha parte para o meu sócio, hoje me posiciono como consultor de marketing, especialista em inbound e vendas. Muito bom, vai dar para a gente poder fazer um bate-papo legal. O tema que a gente está trazendo para esse painel aí é dono de agência versus consultor independente. Qual caminho seguir? Acho que a gente tem aí uma galera com bastante experiência, todos eles já atuaram nas duas frentes, alguns hoje atuam numa, alguns na outra, alguns atuam em ambas. Mas antes efetivamente de a gente começar a discutir um pouco sobre os dois modelos de negócio, um questionamento que eu queria fazer e trazer para vocês é que tem gente que empreende por necessidade, tem gente que empreende porque não quer mais ter chefe, quer ser dono do seu próprio negócio, mas a gente sabe que nem todo mundo tem o perfil ideal para poder estar empreendendo. Como vocês visualizam isso? Como é que vocês acham que no nosso mercado, no mercado de agências, o mercado está atuando hoje, a galera que está dentro dessas agências ou que está trabalhando como consultor, precisa estar mais atento a isso? Quais são os desafios que vocês enxergam aí, esse caminho aí na hora de tomar a decisão? Quero empreender, quero ser dono da minha agência, eu quero abrir a minha consultoria. Cara, acho que Igor, puxa pra gente aí, cara, o que tu pode nos dar aí enfim, um pouco do teu ponto de vista, da tua experiência com relação a isso, traz um pouco aí pra gente, por favor. Massa! Primeiramente, eu gosto de dizer assim que empreender não é para todo mundo, mas calma, todo mundo pode empreender, só que tem muita gente que acha que vai empreender, vai ser rico, vai ser feliz, eu acho que não é por aí, existe aí um ponto de vista aí que precisa avaliar, não é tão simples. E eu acho que para o cara empreender também tem que entender um pouco de pessoas, porque não é tão simples você chegar lá, abrir um negócio e achar que aquilo ali vai acontecer do dia para a noite. Tem muita gente que está aí começando no marketing digital, né, desenvolvendo um trabalho, até bons trabalhos, mas na hora de você realmente abrir um negócio, começar a ter funcionários, começar a ter cliente ligando, ter todo aquele burburinho que a gente sabe que tem, aí o buraco é mais embaixo. Então, no meu ponto de vista, existem sim os prós e os contras, mas primeiro você precisa pensar se você curte, se você gosta, porque são fortes emoções, né, você empreender. É verdade. Bom, é isso aí mesmo, Igor. Porra, não é fácil, são fortes emoções. Empreender não é para qualquer um. A gente sabe que, ao mesmo tempo que é desafiador e que é legal, é massa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem um monte de problema e de desafio no meio do caminho. Então tem que estar preparado realmente para poder estar fazendo a coisa acontecer da melhor forma possível. Acho que um bom planejamento, um desenho de um plano de negócio nesse primeiro momento, acho que é a dica inicial assim, para o cara poder realmente começar o negócio dele da melhor forma possível. Eu sei que em agência a galera muito está acostumada, principalmente, que é um pouco da minha bagagem, a galera sai executando. Eu acho que nesse momento seria legal assim, se a galera pudesse refletir, cara, beleza, eu quero empreender, massa, vamos fazer pesquisa, vamos planejar e vamos criar um plano de negócio para a gente poder
realmente dar o passo da melhor forma possível. Isso aí, Lócio, eu queria agora entender de ti, cara, do ponto de vista de estratégia e operacional, como equilibrar isso, como fazer com que eu consiga, sim, ter uma estrutura operacional interessante, que funcione de um jeito legal, que seja relevante para o processo como um todo, daquilo que eu estou entregando para o meu cliente, mas ao mesmo tempo eu preciso me posicionar e eu preciso ser estratégico para o meu cliente. E aí é onde a gente coloca as duas coisas na balança. A gente tem de um lado o ponto mais consultivo mesmo, que é onde eu entro lá e eu acabo auxiliando o meu cliente, dando alguns direcionais para ele, e o outro que é o lado mais da agência mesmo, do dia a dia, de estar executando as coisas, né? Como equilibrar isso aí tudo e como é que tu enxerga, cara, isso dentro do modelo de negócio de vocês? Vocês acabam atuando aí dentro da Dialeto, tanto numa frente como na outra. Como é que tu enxerga que isso... enfim, como é que as agências e como é que as consultorias trabalham essa frente, equilibram isso da melhor forma possível? Quais são os desafios que tem aí entre o lado operacional e esse lado mais estratégico? Legal, acho que são bons pontos, assim. Eu queria passar um pouco pelas as outras perguntas que vai responder principalmente essa última, assim, né? A decisão de empreender minha foi muito porque eu trabalhava em algumas empresas de tecnologia, trabalhei com incubadora de empresas de software, então eu fui quando eu decidi empreender, eu vi que eu estava alinhando uma coisa que eu tinha de formação na comunicação e no marketing, com uma área que eu gostava de trabalhar, que era a área de tecnologia, né? A gente sempre se especializou nesse segmento, e com a decisão de empreender foi porque eu comecei a ver vários negócios surgindo nessa área e vi, cara, eu posso empreender também nisso. Então, empreender com propósito, isso ajuda muito, assim, a tu fazer aquilo que tu já faz, eu acredito que faça bem com aquilo que o mercado também tem interesse. Então, esse foi um ponto para mim muito forte, e essa questão de ter especializado também tal, porque fez com que a gente escolhesse um nicho, né? E escolher nicho para mim foi uma decisão, uma das mais importantes, que a gente conseguiu se tornar muito relevante dentro do segmento, né? No nicho, primeiro voltando para empresas de tecnologia com assessoria de imprensa, depois a gente já tinha uma pegada também digital, fazer assessoria de imprensa, mas com um inbound surgindo em 2011, 2012, com a RD no Brasil, assim, né? A gente acompanhava um pouco o mercado americano, mas no Brasil ainda não tinha uma pegada forte de a gente pensar numa estratégia em que a gente pudesse atrair, converter, gerar leads, né, se relacionar com esses leads e preparar ele para venda. A gente viu que tinha uma oportunidade interessante. E a gente começou mais um formato de fato agência, menos consultivo, porque a gente já tinha essa estrutura mais ou menos montada para assessoria de imprensa, começamos com produção de conteúdo, fomos trazendo profissionais das outras áreas. E quando a gente viu, com o tempo, né, tendo começado a trabalhar com inbound ali em 2012, né, o mercado mesmo de inbound começou a crescer de 2014, 2015, mas ali já tinha cases naquela época. Então a gente viu que a gente tinha um potencial muito grande também de, além de entregar o serviço, de começar a auditar o mercado. Hoje, grande parte dos clientes da Dialeto de inbound são empresas que já começaram inbound, mas ainda não conseguiram ter um norte ou tem dificuldade de começar a fazer, e daí são empresas de tecnologia que precisam de ajuda. Então, a gente hoje tem um modelo em que eu entrego uma consultoria no início, ou seja, eu faço um onboard onde eu me aprofundo no negócio do cliente, entendo onde que estão os números, onde estão as dores, o que tem de desafio ali, para depois entregar um plano de ação, e esse plano de ação, às vezes, a empresa pode até executar internamente, né? Tem casos de empresas que eu presto a consultoria e ele vai lá e implanta internamente, mas a gente, no geral, depois a gente pode ajudar também a implementar esse plano, porque envolve uma série de skills, de coisas que às vezes o cara tem, para conseguir implementar internamente, ele tem que ter um time completo para fazer isso, né? Então, eu tenho até empresas, clientes nossos, em que eles tinham esse time internamente, mas eles preferiram usar a agência especializado, como no nosso caso, para poder entregar. Então, hoje eu tento fazer um modelo muito híbrido, né? Tipo, de entregar muito conhecimento para o cliente de uma forma bastante transparente, entregar playbooks, o que ele pode fazer,
mas algumas empresas ainda continuam depois implementando com a gente com uma frente de conteúdo, com uma frente de automação de marketing, de criar as campanhas e assim por diante. Então, o meu ponto foi tentar equilibrar os dois. Eu tenho hoje casos, e a consultoria virou um serviço de entrada, assim, né? Até a forma que eu tenho de auditar o número deles, mostrar o caminho que tem, quais são as oportunidades que eles podem ter, para depois pensar em como que ele pode executar. Então, servir um produto de entrada porque eu consigo mostrar muito valor nessa etapa inicial e depois eu posso manter. Então, eu tenho projetos que eu tenho a recorrência mensal, que é o modelo de agência, é um modelo interessante, porque a consultoria, às vezes, tu tem uma consultoria, tu implementa, depois tu pode ter um processo de acompanhamento, né? Mas tem um desafio da escala. Claro que não existe escala em serviço, mas uma escala, um pouco quando tem uma agência, uma estrutura melhor, tu consegue escalar um pouquinho mais os projetos. Então, eu tento fazer hoje um híbrido em cima disso, né? Muito legal, cara. Porra, bacana. Acho que essa visão aí que eu concordo muito com relação à questão do nicho, e foi algo que vocês trouxeram e já faz muito tempo que vocês agilizaram isso aí dentro da Dialeto. A Clint também, quando atuou como agência até o final de 2017, os últimos 2 anos, a gente também acabou encontrando ali um nicho que pra gente fez mais sentido. Então, bem legal aí essa tua fala aí dentro desse contexto, porque eu acho que seria mais interessante se a gente tivesse mais gente especializada. Eu sei que, principalmente quando a gente começa a falar das agências maiores, e aí o Daniel falou um pouco sobre isso para a gente também, a galera tem uma equipe grande que consegue ter perfis diferentes de cliente trabalhando lá dentro, do ponto criativo, do ponto estratégico e tudo mais, mas principalmente para a galera que é menor, facilita quando eu tenho esse nicho fechado, porque, eu ganho velocidade na aprendizagem, eu ganho velocidade para passar o conhecimento para frente para o meu cliente. E, Igor, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, porque tu já teve dos dois lados, né, cara? Porra, agência, foi sócio de agência, hoje tem alguns sócios que estão tocando a tua agência, mas tu estás atuando hoje como consultor independente sozinho, cara. O que tu enxerga dos dois lados assim como desafio? Como é que tem sido agora esse momento novo que tu estás vivendo aí, que tá atuando sozinho? Como é que por que saiu da agência? Por que tá aqui agora? O que tu vê aí dos dois lados, cara? Conta um pouco pra gente sobre isso. Massa. Primeiro, eu tive uma empatia muito grande aí com o Lof, como ele falou, porque de fato hoje como consultor eu sigo esse modelo, né? Eu entro na empresa, entendo, faço todo o diagnóstico para depois trazer qual é a solução. E muitas das vezes a empresa precisa de uma agência, saca? Às vezes, né, quando eu digo ela precisa, ela realmente não quer fazer uma house, ela não quer botar ninguém interno, ela quer montar, ela quer que você traga uma agência. Então eu vou como um papel de analisar o ambiente, entender e montar para ela um plano de ação, até para ela poder contratar de forma mais eficiente o time dela. Ou, de certa forma, contratar uma agência. E por que eu saí da agência, tá? Então, eu costumo dizer que eu fui picado pela a mosquinha da consultoria. Quando eu comecei a ensinar os meus clientes a desenvolver a estratégia, o pessoal começou a ter bons resultados e cheguei até a perder cliente por conta disso. Só que eu digo que perder cliente dessa forma, no meu ponto de vista, tá? Eu não ficava tão triste porque eu via ele fazendo a coisa acontecer. Eu montava toda a estratégia dentro da minha empresa, a gente começava a fazer todo o processo, só que pouco a pouco eu ia montando o processo interno. Quando ele estava todo montado, ele saía e a gente começava a fazer só uma manutenção naquele cliente. Então, alguns começaram a contratar a agência para isso. Mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente. A gente não tinha, de fato, isso como objetivo, mas teve o desafio de um cliente que disse, eu quero contratar a agência, mas o meu objetivo é que vocês implementem a estratégia, mas que dentro de um período que aí você vai determinar junto do teu planejamento, eu quero assumir isso internamente. Então, a gente montou a estratégia, desenhou todo o playbook do cliente, de todas as funções e começou pouco a pouco, junto com ele, fazer as contratações. Claro que a contratação era muito por responsabilidade dele, mas a gente passava ali o dedo para entender se fazia sentido. E quando eu passei por essa experiência, eu gostei, a real foi essa. E conversei com meus sócios, foi muito tranquilo. Pessoal, estou afim de seguir esse caminho, de ensinar mais as pessoas do que estar aqui desse outro lado. Eles entenderam, tanto que hoje eu dou consultoria para a minha agência, tá? Para a agência que eu desenvolvi o trabalho. Então, estou ali com
com todo mundo, então não acabou, não foi briga, tem muita gente que ainda fica, saísse da empresa, teve algum tipo de discussão. Não, foi muito mais por conta de propósito. Então, eu vejo que é um desafio muito grande hoje que eu vivo, para mim também acaba sendo uma experiência nova, tá? Eu estou me posicionando dessa forma há 8 meses, tem algumas agências que eu faço todo o processo, para você ter ideia. Algumas agências passaram a me procurar para entender como é que implanta um processo de inbound marketing, como é que documenta o processo de playbook, como é que implementa a estratégia de marketing e vendas. E eu percebi que isso aí era um business legal, estava dentro do meu propósito, resolvi sair, realmente levantei a bola e hoje eu estou aqui aí nessa nova empreitada. Muito legal. E, galera, assim, na visão de vocês, erros mais comuns dentro do modelo de agência, dentro do modelo mais consultivo, o que vocês podem trazer aí da experiência de vocês para a galera? Eu vejo assim, a questão da agência, tu tem um desafio grande que é a estrutura e o custo, né, fixo que tu tem para montar, né? Esse é um gargalo muito grande porque tu tem que ter um fluxo comercial que consiga manter esse time sempre na produtividade, não digo no máximo, mas próximo do máximo, e se tu tem gaps de saídas de projetos e que tu não consegue repor, tu aumenta o teu custo operacional muito grande, né? Então, o desafio da agência é tu conseguir manter teu time, né? E eu acho que esse é um ponto, uma dor que a gente foi desenvolvendo muito na Dialeto. Hoje nós somos em torno de 32, 33 pessoas no time, e manter uma estrutura dessa, né, com basicamente todos, né, são seletistas. A gente tem alguns profissionais que acabam fazendo mais como a distância, em home office e tal, que acabam sendo. Então, esse custo fixo mensal é um desafio super grande e que a agência traz como um desafio mesmo, né, para conseguir manter. Enquanto no modelo de consultoria, muitas vezes tu pode ter consultores associados, se tiver uma estrutura um pouco maior, se for solo, como é o caso do Igor, tu acaba tendo um custo muito mais, e daí tu vai envolvendo profissionais de acordo com a necessidade que tu tem, né? Então, eu vejo esse um modelo desafiante. Ao mesmo tempo, a questão da consultoria, tu pode ter uma carteira ali de manutenção, mas tu tem um limite, né? Se tu trabalha solo, tu tem um limite para poder fazer isso. Então, hoje na Dialeto eu tenho 2 ou 3 pessoas que têm um perfil mais de consultores, que eles estão sempre implementando novos projetos ou dando suporte aos projetos que já estão na casa. Então, eu consigo ir equilibrando esse processo de entrada e eu fico numa visão mais estratégica do negócio, né? O custo comercial ajuda ali as empresas, porque uma vantagem também ser nicho, a gente tem repertório, então um modelo que a gente aplicou numa startup, numa empresa, eu posso depois trazer essa experiência para uma outra startup que eu estou tendo agora. Esse repertório ajuda muito. O meu consultor mais sênior tem 9 anos de casa, então isso ajuda para caramba também a implementar. Então eu consigo equilibrar ali o processo, só que daí eu entro no negócio da agência, que é o custo alto, né? Então eu tenho que conseguir estar sempre me mantendo competitivo e trazendo projeto para dentro, e quando tiver projeto saindo, fazer. E também é o fato de eu ter 2 linhas de serviços muito fortes, né? Assessoria de imprensa e inbound, eu consigo equilibrar. Tem horas que tem tempos em que eu estou com a assessoria de imprensa muito mais em alta e às vezes o inbound nem tanto, então eu vou equilibrando um pouco para poder manter a agência colocado, né? E também com esse desafio de reter os talentos, né? A gente tem uma política bem forte de gestão de pessoas. Fomos GPTW ano passado, reconhecendo como melhores lugares para se trabalhar em agência. Então a gente vê que tem desafios assim ainda também de time, né? De gerir o time, de manter o time motivado para o que a gente faz, né? Igor, na tua visão aí, cara, erros mais comuns e que podem ser evitados aí dentro dos 2 modelos, o que tu pode dar de dica pra gente? O Loss falou um pouco pra gente com relação aos desafios da equipe, como fazer com que o time esteja engajado, com que o time esteja motivado para poder estar realmente entregando aquilo que os clientes esperam. O que tu pode dar o que pode falar pra gente dentro dessa frente aí de desafios, erros e o que a galera pode evitar no dia a dia da operação? Eu acho que, como eu falei lá no começo, como a gente fala de pessoas, acho que a gente precisa estar sempre, sim, levantando uma cultura de educação dentro da própria empresa, né? Incentivando todo mundo a estar sempre estudando para buscar sempre entregar o melhor resultado. Como eu vendo agência aqui do Nordeste, tá? Para a gente, assim, localmente, às vezes é um pouco complicado a gente obter informações que muitas vezes acontece aí no Sul para depois
cair aqui para o Nordeste. Então eu sempre estava viajando, sempre estava buscando, mas eu sempre estava incentivando meus colaboradores a estar sempre buscando informação para poder realmente não ficar estagnado aí, como a gente mesmo falou aí, o Lof falou que o Inbound aí já tem mais de 8 anos que ele trabalha, mas pra você ter ideia, aqui, há pouco tempo que as coisas aconteceram. Há 5 anos atrás foi quando eu tive o meu primeiro contato com o Inbound, foi quando eu resolvi abrir a agência, mas agora, de 2, 3 anos para cá, que eu vejo a coisa acontecer com mais força aqui na minha região. Para mim, como desafio, eu vejo que é pessoas, para mim o principal são pessoas, educar aí teus funcionários, estar sempre direcionando eles dentro do propósito da empresa. Outro ponto também é na parte de contratação, tá? Não inflar o negócio. Eu vejo que chegou um momento, tá, que a gente veio crescendo e a gente acabou acreditando que fazia sentido contratar algumas pessoas e acabou inflando um pouco o negócio. A gente ficou com um ativo muito alto e percebemos que a gente precisava terceirizar mais algumas coisas, então a gente começou a terceirizar, começou a enxugar o negócio. Então, como um desafio, eu digo isso, então comece a pensar bem, faça um plano de contratação para saber se faz sentido você contratar aí aquela empresa, aquela pessoa ou não, para você escalar melhor o seu negócio. Então, foi um erro que eu fiz em alguns momentos de contratar aí talvez pessoas que não faziam tanto sentido e acabei tendo, de alguma forma, até prejuízo. Então, para mim, acho que contratação é um ponto interessante. E ponto positivo, velho, eu acho que eu gostava muito também do ambiente de agência, é muito agregador para o cliente também, a estratégia como um todo, e eu acho que é isso, cara. O que eu tenho percebido assim no relacionamento com essas agências que a gente está tendo agora, principalmente de forma mais ativa aqui dentro do Client Hub, a gente vê muita gente que vende para o cliente, que faz algo muito bem feito, mas no dia a dia não faz para si mesmo, sabe? Exato. E aí eu acho que isso aí era algo que as agências deveriam ter um pouco mais de cuidado assim com relação à sua própria imagem, sabe? Pô, como é que tá o meu posicionamento online? Como que as pessoas de fora, como que os meus futuros clientes vão me enxergar? Isso é algo que eu acho que a galera está pecando e que poderia ter uma atenção maior, sabe, desse mercado de agências, mesmo dos consultores. Eu acho que a galera precisava dar uma atenção melhor para isso. Um outro ponto também que eu vejo que é um erro, que eu sei que tem várias agências que sim estão estruturadas para isso, mas outras não, vem na frente comercial. A galera, infelizmente, tem o ciclo, né? O cliente entra e tem cliente que fica e tem cliente que sai. E aí, cara, se a agência não tem uma estrutura comercial para estar toda hora conversando com novos clientes, toda hora prospectando novos clientes, cara, não vai ser saudável, porque daqui a pouco sai um cliente e vira aquele desespero, meu Deus, estou ferrado. E agora, meu Deus, cortou aqui a verba, não tem mais o que fazer, não consegue pagar as contas e tal. Se eu tenho dentro da minha empresa uma estrutura comercial que está toda hora conversando, está toda hora prospectando, eu tenho um funil, eu tenho processos para poder fazer com que esses caras avancem, cara, eu vou poder... Talvez eu não perca cliente, putz, se o cliente não está pedindo para sair, eu posso escolher, será que eu cresço o meu time para fechar com novos clientes ou será que eu reciclo os meus clientes? Quem são os clientes que não estão tão legais aqui dentro, que às vezes, pô, a gente não está conseguindo entregar tanto resultado porque, enfim, o modelo de negócio do cara às vezes não é tão legal, às vezes a equipe que está trabalhando comigo não é tão legal, às vezes o meu time não está gostando tanto de trabalhar com aquele cliente. Putz, se eu tenho um processo de estar toda hora entrando novos clientes, e eu vejo que isso é bastante saudável e eu vejo que tem muita agência falhando com relação a isso. Elas acabam esperando o cliente sair para correr atrás de resolver esse problema. Então, acho que eu queria trazer um pouco dessa discussão aí para vocês. Vocês têm conversado também com bastante agência. Como que vocês tocam isso dentro do negócio de vocês? Lócio, como é que é a estrutura hoje da Dialeto voltada para essa frente comercial? Vocês estão em eventos, vocês aparecem bastante porque já tem bastante tempo no mercado e também porque tem muitos cases de sucesso, mas tu comentou aí que tu estás bem à frente do time comercial. Como que funciona isso hoje aí na Dialeto, cara? Cara, a gente tem uma estrutura bem simples, assim, eu acredito muito no que tu colocas com relação à importância das agências fazerem um bom marketing para elas e desenvolverem
estratégias para melhorar o processo de fluxo de atração de leads e tal. A gente na Dialeto, eu acho que algumas coisas a gente não faz do jeito que deveria fazer, poderia fazer muito melhor, mas a gente sempre teve um fluxo bastante saudável de geração de leads. E uma coisa que eu acho que as agências, elas precisam fazer um bom marketing delas, tal, mas não adianta também elas fazerem o mesmo que todas as outras agências fazem. A importância de olhar o funil, a importância de fazer personas, ainda entra num feijão com arroz que o próprio mercado, as ferramentas de automação incentivam que façam esse marketing, premiam, inclusive, as agências que fazem isso, eu acho que é fundamental, mas, ao mesmo tempo, assim, as empresas têm que se preocupar em fazer bons cases, na minha opinião, assim, tipo, porque isso é o maior ativo que uma agência tem. Não, o maior ativo, ela pode ser o melhor em fazer o melhor blog de marketing digital como um todo, tal, beleza, mas, tipo, cara, se ela não tiver cases relevantes para o mercado, ela não se sustenta, porque hoje um cliente procura uma agência que consiga entender o negócio dela e que preferencialmente já tenha conseguido fazer em um negócio parecido ou semelhante, uma história de sucesso. Então, assim, na Dialeto a gente sempre apostou em cases. Então, assim, a gente não tem o melhor conteúdo para o nosso cliente, a gente tem um processo comercial que é relativamente simples. Eu comecei a sofisticar mais há 2 anos, que a gente conseguiu estruturar um pouquinho melhor. Ainda está bastante ancorado em mim, porque eu conecto muito a estratégia do perfil de cliente que eu quero para a agência. A gente aprendeu também a entender qual que é o cliente ideal para a gente. Então, assim, aquele cliente, eu trabalho muito com empresas de tecnologia, mas principalmente B2B, com vendas complexas e ciclo de venda longo. Se vem um SaaS que é muito escalável, com ticket pequeno, não é o perfil de cliente da Dialeto. É uma empresa de tecnologia, mas não é o perfil. Apesar de eu ter clientes também, cases nessa área, onde eu consigo performar melhor, está nesse perfil de cliente. Então, hoje, e daí, claro, eu tenho um desafio maior porque eu nicho ainda um pouco mais, não é só empresa de tecnologia, eu nicho um pouco mais no que eu quero pegar. Mas eu garanto que com o ativo de cases que eu construí, que a gente construiu ao longo desses anos, ajuda muito. Então, eu acredito que o maior ativo que as agências têm que ter são cases, porque os cases eles podem ser replicados, né? Hoje eu tenho, a gente tem pedidos de proposta, e o cara assim, cara, eu quero ser a próxima cliente ABC, eu quero ser aquele cliente que vocês desenvolveram isso. Ele se espelha nisso, ele vê que o cenário dele, daí o case super documentado, a situação anterior, o que a gente implementou, os resultados que trouxeram. Nossos cases também estão muito ancorados em estratégias de conteúdo muito forte, né? O nosso core sempre foi conteúdo, então a gente tem poucos cases de mídia paga, por exemplo, nossos cases são de jornadas de conteúdo, de bastante SEO, de criar jornadas consistentes nas empresas de tecnologia. Eu tenho case, por exemplo, de empresas que trabalham com prototipagem e montagem de placas eletrônicas. Então, assim, um nicho muito específico, são poucas agências que eu tenho certeza que têm a capacidade de atender esse perfil de cliente e a gente consegue atender relativamente bem. Então, eu acredito que o maior ativo são cases, cara, muito mais do que ter o melhor blog de conteúdo, muito mais do que ter uma estrutura comercial com pré-venda, super sofisticada. Isso tudo ajuda, certamente, principalmente dependendo da escala que tem que ter. A Dialeto é uma agência de escala, nós temos hoje 40 clientes, então se tu tem um processo, eu trabalho com uma gestão de redes sociais em escala, tu tem que ter um fluxo comercial muito grande para conseguir desenvolver isso, porque se tu fica focado só em gestão de redes sociais, tem um processo, eu tenho que fazer com tickets um pouco maiores para que eu tenha um fluxo de cliente necessário menor, né? Porque quem trabalha com tickets menores tem que ter um fluxo muito maior de geração de lead e de conversão. Cara, porra, esse lance dos cases aí é algo que a gente tem tentado brigar aqui com a galera e também dizer, cara, tu não tem case, então trabalha de graça, pelo amor de Deus, faz o case. Faz o case. Porra, obrigado, não tem, como é que eu vou vender, como é que eu vou me valorizar, como é que eu vou diminuir meu ciclo de venda, aumentar o meu ticket médio se eu não tenho case? Então, porra, concordo total, é isso que a galera precisa. E verticaliza os cases, né? Se não tem um nicho, trabalha com algumas verticais que tu vê que faz mais sentido. E escolha verticais onde que tem uma capacidade de o cliente pagar melhor, que ele valoriza mais o trabalho. Cara, não trabalha numa vertical em que o cara não valoriza o trabalho de marketing, né? Até os cases que tu vai ter vão ser cases que não vão ser muito legais. Então, verticaliza algumas áreas, se não quer nichar, verticaliza algumas áreas e cria excelentes cases nessas áreas, né? Seja por vertical de mercado ou seja por produto que tu entregue e que tu possa entregar com mais qualidade, né?
Inclusive, acrescentando aí, a gente também desenvolveu um trabalho e conseguiu ter case em alguns segmentos. E a gente começou a fazer campanhas por segmento, por nicho. Então, isso ajuda, inclusive, também a gerar negócio. Sabe? A gente criou campanhas por nicho. Então, até o contexto para eu apresentar era muito mais fácil, né? Porque eu tinha o case para apresentar, eu tinha uma apresentação que era específica para aquela dor. Então, acho que isso é uma dica de venda. Também isso, usa esse teu case a teu favor. Começa a desenvolver ações para as pessoas começarem a sentir prazer e querer ser aquele case também. Acho que isso também funciona bem pra caramba, Léo. É isso aí, cara. Muito legal. Bom, tem um dado aqui que eu queria trazer para vocês. Eu vou ler aqui. Ó, a pesquisa que foi... os dados dessa pesquisa aqui foram uma pesquisa que foi realizada pela RD em parceria com a Rock Content, que fala sobre o panorama das agências no Brasil. E ele trouxe aqui, ó, cerca de 16% dos respondentes se definiram como consultoria de marketing e vendas e quase 70% como agência, e quase 70% dos respondentes alegaram não oferecer serviços para a área de vendas dos seus clientes ou auxiliar de forma informal e não remunerada. Na opinião de vocês, o que vocês acham sobre a agência estar incluindo no seu portfólio de serviços algo voltado para essa frente mais comercial, algo voltado mais para poder ajudar o cara a estar melhorando o processo, porque em algumas situações, putz, sei lá, vou gerar lead, e aí o que adianta eu gerar o lead se o cara não consegue aproveitar esses leads e essas oportunidades da melhor forma possível? Como é que vocês enxergam isso? Qual que é a opinião de vocês sobre eles estarem avançando e indo um pouco além da frente de marketing? Vamos começar? Vai lá, Igor. Eu tenho algo a acrescentar nisso que, para mim, eu senti na pele, tá? Então, existiam alguns momentos que a gente estava atendendo clientes e a gente viveu essa dor, né, de gerar oportunidade e chegar lá na ponta, ele não ter a tratativa correta, né? E eu tive que entrar no negócio do cliente, avaliei e percebi que não existia processo de venda, não existia uma estrutura minimamente aceitável para receber aquele lead e eu entrei mesmo, montei toda a estratégia sem custo algum naquele momento, justamente porque, primeiro, eu acreditava no cliente e, segundo, de fato, eu não queria perder aquela conta porque eu acreditava que eu conseguiria trazer bons resultados a partir do momento que ele implementasse aquilo ali. Então, estruturei todo aquele processo, a gente começou a ter bons resultados e, dali, eu comecei a perceber que isso também poderia virar um negócio ali para a gente. Então, eu criei um modelo lá dentro da empresa, que era um modelo de consultoria só de implementação de estruturação comercial. Então, a gente simplesmente implementava um CRM, criava um playbook, criava um pitch de venda, alinhava tudo com o marketing, o SLA, e isso começou a ser muito positivo para a gente, porque eu trazia, inclusive, isso nas minhas propostas. Então, eu dava, entre aspas, muitas vezes isso como um bônus para o cara, para poder fazer algum tipo de fechamento. E isso também me fazia entender cada vez mais do negócio do cliente, principalmente da parte comercial. Então, eu comecei a perceber isso, criei produtos e depois a gente começou a implementar e melhorar esse produto ao ponto de a gente realmente fazer todo o processo de estruturação comercial de grandes empresas. Bem legal, Igor. No nosso caso, a gente não tem um skill interno de time comercial, de consultores para a área comercial, então nunca foi uma coisa que a gente ofereceu de fato um serviço olhando para estruturar a área de vendas. Sempre foi uma área, a gente estava muito ligado ao marketing, ao conteúdo, então a gente sempre trouxe um pouco essa perspectiva. Mas o que a gente viu também foi que muitas vezes o cliente vem com essa expectativa de vender, eu quero vender com marketing digital, tal, só que ele não, quando a gente vai fazer o diagnóstico do projeto, o cara não tem nem o começo do funil, né? Então não adianta tu olhar só para o processo comercial e pensar ações só de fundo, se tu não está pensando como tu vai atrair essa audiência e colocar. Então a gente tenta entender o momento do cliente, em que estágio que ele está. Então eu tenho clientes quando chegam na Dialeto, que ele já tem um funil que ele tem que ser melhorado, tem que ser analisado, mas assim, então aqui eu posso alinhar assim, eu preciso entregar um serviço que integre melhor marketing e vendas. Então aí é onde que a gente entra, olhando o funil, olhando como é que está a conversão, onde que estão os gargalos da conversão e principalmente pensando como que o processo está integrado, né? E daí a gente tenta pensar sempre a integração, uma visão de integração entre a ferramenta de automação que o cliente utiliza de marketing, né, com o CRM, com a estrutura de pré-vendas. Hoje, os nossos melhores cases que a gente foi construindo a história da Dialeto são os cases que a gente conseguiu integrar de ponta a ponta. E, sobretudo, os melhores cases hoje que a gente tem, né,
O Theo comentou que fez entrevista, o André comentou que entrevistou também o Theo, o pessoal da Exact. Então, os nossos melhores cases são os cases que trabalham com pré-vendas também, porque são os cases em que são as empresas que geram leads, esses leads são tratados por uma estrutura de pré-vendas, não são mandados diretamente para o comercial. E eu falo isso que grande parte dos nossos clientes trabalham com vendas complexas, então o ciclo de venda é longo, então ter processos de pré-vendas ajuda muito em cima disso. Então, hoje a gente não oferece o serviço de estruturação da parte comercial, o que a gente oferece é fazer com que o lead chegue na estrutura comercial de uma forma qualificada, né, e que a gente crie regras para que esse lead possa percorrer o lado comercial. E o que a gente faz é tentar essa informação não só a gente levar, mas também voltar, para a gente tentar entender dentro do processo comercial os leads que estão fechando melhor, que tipo de material que ele está convertendo, que tipo de dor que ele está atendendo e assim por diante. Então, a gente olha mais pela ótica do marketing, analisar o que impacta mais nas vendas e criar estratégias melhores de marketing para que a gente possa gerar mais leads e assim por diante. Mas a gente não, por uma questão de skill mesmo da agência, do time, a gente não entrou muito na área de vendas para estruturar. Mas a gente tem que estar muito atento porque certamente é onde a gente consegue melhorar, melhor medir o ROI dos nossos projetos, né? O retorno que o cliente tem de investimento, ele só vai conseguir ver se a gente conseguir tiver integrado o marketing com vendas. Se não tiver integrado, infelizmente vai ser muito difícil a gente comprovar enquanto agência o que a gente está entregando tem valor, né? Porra, eu acho muito massa, Lócio, essa tua visão, assim, com relação a agência precisa ser especialista, a gente está dentro de um nicho, e, cara, por mais que em algumas situações o cliente precisa de auxílio no comercial, cara, a gente não faz, eu não tenho essas skills aqui dentro para poder estar executando isso, então quem é que pode auxiliar nesse processo? Putz, contrata essa ferramenta aqui, contrata essa consultoria aqui, vamos ter parceiros que vão poder estar me auxiliando nesse processo. Eu acho que, por mais que, porra, é legal, eu acho que é algo que as agências elas podem sim se questionar, será que eu posso estar indo além? Será que eu posso contribuir numa outra frente que não é a minha? Putz, se eu tenho gente ali dentro para poder conseguir auxiliar, que tem as habilidades para poder conseguir fazer aquela entrega, porra, tá tudo bem, vamos crescer o time, vamos fazer com que isso aconteça. Se não, melhor a gente não botar a mão nisso, melhor a gente se posicionar mesmo como especialista e dizer, ó, isso aqui eu não vou conseguir atender, isso aqui eu tenho um parceiro que vai poder conseguir te auxiliar, mas, cara, eu já sei que você está com esse problema, porque a gente identificou isso aqui agora durante o nosso trabalho, a gente percebeu isso e agora preciso que tu converse com esse cara, caso contrário, o meu trabalho, inclusive, pode ser prejudicado por conta de um possível problema, né, identificado. Então, pô, bem bacana assim, esse posicionamento da Dialeto, a forma como vocês atuam e ter esses parceiros por perto aí, como é o caso da Exact Sales e da RD, enfim, e outros que podem estar auxiliando o cliente em outras frentes. Uma outra frente que eu não tenho visto muito a galera falar, mas que é pauta também, entra daí na parte mais de atendimento, sucesso do cliente. Um exemplo, pô, tem agência aqui que é especializada no atendimento de bares e restaurantes. Pô, e eu vejo uma galera, e aí, putz, sei que não é o caso de todas as agências, mas aquelas que estão se especializando, elas estão conseguindo ir um pouco além. Eu vi outro dia um caso de uma agência especializada em bar e restaurante, estava trocando uma ideia com os sócios e, cara, eles criaram uma metodologia, um processo, inclusive de cliente oculto, para poder saber lá na ponta, pô, estou fazendo o marketing do cara, mas eu estou indo lá visitar a pizzaria para poder comer, para poder saber, será que o atendimento está legal? Será que na hora que eu entro eu sou bem tratado? Como que o garçom está servindo os pratos? Então, poxa, acho que isso é ir além, isso é fazer, ter um diferencial que não é todo mundo que está visualizando isso. Às vezes, pô, mas eu não fui contratado para fazer isso. Beleza, tu não fosse contratado às vezes para fazer isso, mas isso interfere no teu trabalho. Então, acho que as agências elas precisam começar a dar a entender e que elas precisam ser mais estratégicas. Eu acho que elas precisam estar ligadas que não é somente o marketing, tem vendas e depois das vendas ainda tem um próximo passo que é do cliente
tá sendo bem atendido. Dei o exemplo ali do restaurante, mas dá para a gente poder trazer isso para várias outras frentes, né? A partir do momento, putz, estou lá trabalhando com uma empresa de software. Eu me lembro na época que quando a cliente trabalhava como agência, isso aí foi em 2014, eu acho, 2014. A gente tinha um cliente que era um cliente na área de software, e aconteceu uma situação que a gente andou quase 10 meses, rodou de janeiro até outubro, e aí no final do ano outubro, a gestora do marketing do time lá da empresa me procurou: André, acho que a gente não vai conseguir renovar o contrato para 2015, para o próximo ano, porque a gente está aqui gerando lead, tem 1000 leads sendo gerados, e a gente está entregando na mão do time comercial, mas o time comercial não está conseguindo converter, e a gente acha que talvez não é por esse caminho, a gente tem que ir por outro caminho. E aí a gente teve que, cara, investigar, criamos um cliente oculto, conversamos com uma empresa, investigamos a fundo, passamos um feedback. A gente não estava sendo contratado para isso, mas a gente estava lá pensando na experiência como um todo da operação. E, cara, isso fez com que tivesse uma série de mudanças voltadas. Eles renovaram o contrato com a gente na época em 2015, eles fizeram uma série de mudanças na estrutura comercial da empresa, e, cara, nos primeiros 6 meses de 2015, naquela época, eles estavam batendo a meta do ano inteiro, coisa que antes não vinha acontecendo, e isso partiu de uma iniciativa que a gente não tinha sido contratado. Acho que a galera precisa estar um pouco mais antenada, de que não, eu preciso ir além. É claro que, não é para ficar trabalhando de graça, não é essa a mensagem. Até eu me lembro que isso era uma coisa que a cliente fazia muito, assim, a gente sempre fazia algo a mais, mas a gente também sempre fazia questão de deixar claro para o cliente que a gente estava fazendo esse algo a mais. Olha, a gente fez isso, isso e isso, porque isso vai impactar no resultado, isso não estava no nosso escopo de trabalho, mas a gente já entendeu que isso precisa fazer parte agora da rotina, a gente precisa implantar de novo, a gente precisa estar todo mês trabalhando em cima disso, então vamos renegociar o nosso contrato, vamos fazer um aditivo, porque a gente entendeu que isso faz parte. Mas antes de eu ir lá vender para o cliente, a gente geralmente começava a aplicar, via, faz sentido, mostrava o resultado, legal, agora vamos fazer o aditivo ali. Então acho que é algo que dá para a gente poder tentar passar de mensagem aí para a galera. Acho que resume um pouco também do que vocês falaram aí, da forma como vocês lidam aí, tanto dentro da Dialeto como o Igor aí com essas experiências deles. Cara, eu queria ver com vocês, na prática, assim, quais foram os principais aprendizados do dia a dia de vocês, de todo esse processo. Dialeto começou lá atrás, se eu não me engano, era mais assessoria de imprensa, né, Lócio? E aí no meio do caminho, trouxemos o inbound marketing. Hoje vocês atuam nas duas frentes. O que tu pode, assim, de passar de mensagem, assim, cara, os principais aprendizados práticos que vocês tiveram aí com todo essa caminhada? Outro dia até bati um papo contigo, Lócio, com relação eu achei muito massa também a tua postura ali com relação à assessoria de imprensa para a própria cliente. E aí, tu me trouxe uma visão que, cara, às vezes não é o momento de fazer aquilo ali. E aí, o cara tá lá querendo, não, quero contratar, não é, eu não quero vender, não é só a venda, eu tô aqui preocupado, será que tu vai ter resultado? Será que tá na hora certa de fazer isso, cara? Fala um pouquinho pra gente aí sobre, um pouco mais aí sobre como que foi a tua experiência aí dentro da Dialeto como um todo, os aprendizados no meio do caminho. Eu acho que os aprendizados têm muita conexão com o que tu estava no teu comentário anterior, com relação a ver novas oportunidades de serviços, né? E eu acho que é muito a reputação e autoridade que tu vai ganhando do teu cliente, e a capacidade que tu tem de criar esses novos serviços e validar, né? Eu gosto da ideia de a gente oferecer novos serviços, mas ao mesmo tempo eu tenho sempre um cuidado, assim, cara, a gente está fazendo um negócio diferente para o cliente, entregando um novo valor, beleza, depois eu vejo como eu faço isso com aditivo, mas eu olho também qual é a capacidade que eu tenho de replicar com outros clientes essa nova entrega que eu estou fazendo. Então, isso reflito toda hora com o time, assim, muito legal o que tu tá fazendo, legal. Cara, a gente consegue fazer isso com mais 5 ou 6 clientes? É muito específico, muito personalizado. Caramba, eu acho que talvez eu não consiga trazer isso numa experiência que seja incremental e que eu possa criar uma nova visão de serviço. E o inbound na Dialeto veio dessa forma. A gente trabalhava com assessoria de imprensa,
surgiu a RD, os primeiros clientes da RD, o Eric me apresentou, eu apresentei para o Eric um outro cliente que queria fechar assessoria de preço. Falei, cara, tu conhece inbound? Vamos fazer inbound, vamos experimentar aqui. Daí o cliente, a gente começou com conteúdo, depois viu que a gente podia oferecer outras coisas, a gente foi fazendo até chegar numa oferta que a gente tem hoje e que a gente está totalmente refletindo, né? Ano passado eu contratei uma consultoria de design de serviço na Dialeto, fiz toda a jornada do cliente da Dialeto e a gente viu, ao fazer entrevistas exploratórias com vários clientes, ex-clientes, a gente viu vários serviços que os clientes ou estavam necessitando, ou vinham o reconhecimento da gente, a gente criou uma área de novos negócios na empresa. Então, estamos agora só com essa mentalidade. Eu tenho um serviço novo que eu posso fazer, eu vou validar, vou pegar meu primeiro cliente, vou transformar aquilo ali em um negócio legal e, ao mesmo tempo, eu consigo depois replicar para o cliente A, B ou C, ou para novos clientes, ou ser um serviço de entrada. Então, a gente está muito com esse mantra de chegar, de ter lições aprendidas, a gente validar um negócio, ver o próximo passo e buscar o próximo nível do processo. Então, a gente sempre teve um processo bastante incremental. A gente não teve rompantes de crescimento, a empresa foi crescendo de forma orgânica em todos esses anos. Então, às vezes a gente tem uma ansiedade de lançar um novo serviço, lançar uma coisa e não ter realmente ele validado. Então, eu gosto muito da ideia de implementar assim, um novo processo no cliente, ao mesmo tempo ver se esse novo processo é replicável e pode trazer outras experiências. E o ponto que tu estava falando com relação a essa questão comercial e um pouco é outra coisa que está muito relacionado também à nossa forma de ter nichado, né? Como a gente trabalhou já com tantas empresas, em diferentes estágios de negócio, né? Startups que acertaram, que erraram. Eu tenho uma série de conhecimento que eu consigo identificar hoje. A gente criou, inclusive, uma matriz ano passado de maturidade de empresas de tecnologia ou empresas que têm inovação no DNA e tal. Criamos em 12 níveis, né, de acordo com o estágio de maturidade que ele está ou o desafio que ele está. E a gente identificou que tipo de serviço que faz sentido para ele em cada estágio dessa maturidade. Uma coisa que era para a gente, para mim, principalmente no comercial, era meio intuitivo, eu entendia o momento dele, olhava os números do cara, não faz sentido para ti fazer agora isso, tem que pensar nisso. Ou o teu modelo de negócio está dessa forma, lá para frente tu vai ter um desafio que tu tem que criar uma estratégia para diminuir o teu custo de aquisição do cliente, porque senão o teu negócio não fica em pé. Então, tu tem que começar a fazer inbound hoje, né? Quando o cara já está validado, ele tem um modelo de negócio que trabalha com contas de enterprise, com contas maiores, a assessoria de imprensa já entra com uma camada trabalhando com veículos onde os decisores estão lá. Então, a gente criou essa matriz para tentar identificar em que momento faz sentido, porque eu vou criar uma experiência muito melhor com o cliente se eu conseguir entregar o serviço num estágio de maturidade que ele está. Se ele está no estágio de maturidade inicial, eu quero oferecer uma coisa muito avançada, não vai dar fit, o cara vai se frustrar com o processo. Ou se outro cara está num processo muito avançado e eu estou aqui trazendo uma coisa que ainda quem estivesse no estágio inicial. E às vezes é engraçado que às vezes tem grandes empresas que têm toda a estrutura que poderiam contratar qualquer agência do Brasil em que eles estão no estágio de maturidade lá inicial, numa startup que a gente atende naquele mesmo nicho em que o cara consegue fazer muito melhor porque ele é menor. Então, fazer esse mix, essa matriz nos ajuda a definir o que é melhor para cada um. Isso é muito lições aprendidas assim, direto, assim, de tudo que a gente já passou, de cliente que fechou, cliente que quebrou, cliente que rompeu o contrato quando a gente achava que estava indo bem e não estava indo bem por outros motivos. Então, tem muitas lições aprendidas nisso e daí, de novo, eu sou chato do nicho, né, cara? O fato de a gente ter focado faz com que a gente tenha repertório e fala assim, tua empresa está nesse estágio, cara, eu já atendi empresas nesse estágio, o ideal é tu focar nisso, não vai para esse lado. Outro dia eu estava com uma startup de Minas Gerais e que a minha consultora que fica em Minas estava junto na coisa e eu quase terminei o contrato na reunião de kickoff. Eu não tinha participado do processo comercial, mas eu quase terminei porque eu fui tão sincero com o cara do que ele estava, o caminho que ele estava fazendo, mas o cara adorou que eu fui muito sincero, porque as outras agências falavam assim, não, cara, isso aqui nós vamos fazer, nós vamos quebrar, vai dar tudo certo, isso aqui e tal. E, cara, a gente já estava com o contrato fechado e eu pensei assim, puta, eu acabei na reunião de kickoff terminar o contrato. Mas não, cara, eu estava sendo super sincero e os caras estão olhando o negócio dele de uma forma diferente do que eles têm que priorizar do ponto de vista de comunicação e marketing para ser sustentável lá na frente, para poder fazer outras coisas. Então, é muito bacana essa questão de a gente ter acompanhado tantas histórias e poder ter uma perspectiva diferente.
Muito legal. Incrível, cara. Porra, muito bom ouvir aí essas histórias. É massa mesmo quando foca, quando nicha, como foi o caso de vocês, conseguir realmente, porra, mostrar a visão para o cliente de uma perspectiva que ele não tem, porque ele não tem aquela experiência, ele não interagiu com outras empresas do mesmo segmento que a dele e que às vezes ele pode encurtar caminho, né, dependendo do que ele seguir. Cara, para a gente poder encerrar, eu queria perguntar um pouquinho para vocês, e aí acho que o Igor pode dar uma puxada para a gente aí nisso aí, com relação a tendências. O Igor que está aí conversando com uma galera, que está interagindo com bastante gente. Igor, o que tu tem visto aí do mercado, o que tu enxerga que é algo que as agências e que os consultores precisam ficar antenados, porque nos próximos anos aí isso vai estar mais em pauta, vai estar mais em discussão dentro das empresas? Qual que é a tua visão com relação a isso? Massa, bacana. Para mim, eu vejo que acho que contextualiza muito o que a gente falou, né? Que é a personalização. Acho que o que é para um não necessariamente vai ser igual para outro. Existe a metodologia, enfim, que a gente usa em vários processos, mas é importante você estar sempre tentando buscar personalizar, porque do outro lado existem pessoas, e pessoas não são iguais. Claro que eu não estou dizendo que cada negócio, cada estratégia tem que ser exatamente diferente da outra, mas você consegue, de alguma forma, montar uma estrutura onde você consiga personalizar a sua comunicação. Isso vale não só para o seu cliente, mas também para a agência. A gente falou também de nicho, de estratégia de nicho. Velho, é praticamente você personalizar o processo. E outro lance que eu vejo como tendência é a parte de voz, né? A gente vê que está tudo muito ligado à voz, né? Tendência de audiobook. Então, é interessante vocês também usarem esse tipo de ação, né? De estar desenvolvendo podcasts. Perceba que a galera usa o WhatsApp na voz. Tem muita gente que está ali. Então, como é que eu posso usar isso de forma eficiente? E, basicamente, é isso que eu acredito que são algumas das tendências. Personalização e a parte de pesquisa com voz. E tu, Lócio, o que tu pode dizer pra gente? A gente olha muito para aqui que o nosso perfil de cliente está buscando e fazendo. Acho que a personalização que o Igor colocou é um ponto importante e está conectado principalmente com uma tendência muito forte que eu vim acompanhando também em eventos que eu fui do Inbound do HubSpot nos Estados Unidos, quando teve essa gênese, que é o Account-Based Marketing, né, o marketing baseado em gestão de contas, principalmente para quem trabalha com grandes clientes ou que tem desafios de criar uma experiência mais personalizada do marketing, né? Porque o inbound, que nem o Igor falou, ele tem uma fórmula, ele tem coisa, mas ele tem alguns desafios que ele não é para todo mundo, né? Então, entender o nicho e o account-based marketing, ele vem com uma estratégia de tu ter contas nomeadas, né? Tu definir eu tenho um target aqui de um ICP, um cliente ideal, que eu tenho lá 400, 500 empresas que para mim faz sentido, né? Eu crio estratégias para enriquecer esses leads e ver estratégias, como que eu chego nessas 500 empresas. Então, ao contrário do inbound, que tu cria uma estratégia para que elas venham até ti e que o inbound se encaixa muito bem quando tem uma escala de geração de lead, o account-based marketing, tu tem contas nomeadas que tu tem que fazer estratégias para impactar aqueles caras. E o mais interessante é que daí a gente fala muito do digital, mas a account-based marketing traz muita experiência do offline também, né? De impactar o cliente, um evento fechado só para ele, criar uma experiência onde que ele ganha um brinde, alguma coisa super personalizada com a cara dele, com a experiência dele. Então, a gente tem visto isso como uma tendência. Nós, enquanto Dialeto, com nosso processo, tentando criar como se fosse processo, a gente ainda está tateando, mas o que a gente está trazendo hoje com alguns clientes nessa área, pensando, são estratégias consistentes de conteúdo, né? Porque quando a gente fala em tendência também, tende a muito olhar, às vezes, algoritmo do Google, tem várias coisas que estão sendo olhadas para isso, eu acho que é importante, mas tem uma coisa que não sai de moda e que sempre vai ser não é nem questão de tendência, está consolidado, mas sempre vai ter que ter uma carga de atenção nisso, que é a própria estratégia de conteúdo, né? O conteúdo, ele é o combustível de qualquer outra estratégia, ele vai ser sempre o combustível de qualquer estratégia. Tu criar uma experiência de conteúdo para o teu cliente que possa ser diferenciada, tu tinha falado antes de Customer Success, né? Tipo, a gente tenta conectar a jornada de conteúdo não só na etapa do marketing, né? A gente tenta conectar
conectar a jornada de conteúdo para que esse conteúdo se mantenha útil enquanto o cliente já está na casa, né? Enquanto que aquele conteúdo, porque muitas vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo, se eu tenho uma empresa que trabalha com CRM, a gente cria estratégias para atrair leads, empresas que possam necessitar de um CRM, mas o grande desafio do CRM é o CRM ser utilizado, né? Então, tu tem que ter estratégias de customer success para que o CRM seja de fato utilizado, e muitas vezes o pessoal de vendas tem que ser educado. Então, tu tem que ter conteúdo não só para atrair, mas continuar educando, engajando o teu cliente para utilizar. E numa escala, por exemplo, como geralmente ferramentas CRM são escaláveis, numa escala tem que gerar conteúdo de qualidade para cima disso. Então, eu acho que tem muitas tendências relacionadas ao conteúdo, mas do ponto de vista de estratégia, eu acho que o account-based marketing, olhando para empresas de tecnologia, que é o meu mercado, eu vejo que é um caminho interessante. Mas funciona principalmente para quem trabalha com grandes clientes, ou precisa trazer grandes clientes, indústrias que tenham grandes players, parceiros e tal, pensar em estratégias de relacionamento com essa base é interessante. Então, eu vejo que é uma tendência que reúne várias que o próprio Igor colocou, né? A questão da personalização é uma das essências, mas ao mesmo tempo eu vejo um desafio muito grande para as agências entregarem uma experiência de account-based marketing. Eu tenho conversado com muitos outros donos de agência e tal, tem gente querendo ir para esse mercado, mas account-based marketing exige uma proximidade muito grande com o time de vendas, tem que ter um negócio praticamente mergulhado dentro do cliente. Então a gente está olhando, enquanto Geoeletro, para olhar alguns entregáveis do account-based marketing, não gerar a expectativa que a gente presta serviço de account-based. Não, eu te ajudo aqui em algumas etapas dessa jornada, que é conteúdo, criar alguns fluxos de automação e tal, que se conectem com a estratégia de inbound, inclusive, mas sem a expectativa de ser um pouco de entregar o serviço como um todo. Muito legal, galera. Poxa, foi muito bom. Eu tenho certeza que para todo mundo que está acompanhando aí vai ajudar bastante, vai ser bem enriquecedor. Veio várias dicas legais, várias experiências aí que vocês viveram, que eu acho que vai ajudar bastante mudanças, tomadas de decisões dentro da galera que está acompanhando, dentro das agências, dentro da galera que está atuando numa frente mais consultiva. Queria agradecer vocês. O Daniel, infelizmente, caiu, cara, aqui. Eu não sei se ele teve um problema na conexão dele, mas, enfim, a galera que quiser acompanhar ele aí vai ter que dar uma buscada aí em LinkedIn, enfim, para poder estar interagindo mais com ele, acompanhando o trabalho dele. Igor, cara, brigadão aí pelo papo, cara, pô, sensacional aí poder estar conversando um pouco mais junto contigo. Obrigado aí pelo compartilhamento das tuas experiências. Espero que a gente possa estar aí fazendo novas ações, novas conversas, novas entregas de conteúdo para essa galera. E, Lócio, cara, sempre um prazer aí poder estar batendo um papo contigo. A gente acaba que, como está aqui na mesma região, acaba que já tem um pouco mais de contato, já faz um pouco mais de tempo, mas, cara, sempre uma aula poder estar conversando junto contigo. Obrigadão aí pelo papo, cara. Valeu, galera.